Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a tomar sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 25 até o 34. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Querido Deus, a Tua palavra é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é nela que nos apoiamos mais uma vez essa manhã. Abrimos nosso coração, queremos entender mais e mais. Por isso pedimos ao Espírito Santo, ajuda-nos em nossas fraquezas e nos abençoa com a Tua paz, em nome de Jesus, amém. Amém? Bem, eu quero nesta manhã trazer uma mensagem para vocês, algumas orientações, alguns conselhos para uma vida melhor. Olhando para a palavra de Deus, baseado sempre na palavra de Deus, o que Deus nos orienta, o que Deus nos aconselha para uma vida melhor. Sobretudo nesses tempos difíceis que estamos vivendo, nesses dias de tantas calamidades, tragédias, tanto derramamento de sangue, terremotos, ciclones, inundações. E o Senhor Jesus disse que nos últimos dias nós veríamos todas essas coisas acontecendo, mas que não era para a gente se assustar, porque eram sinais da volta dele, amém? Então nos alegramos porque o Senhor está verdadeiramente às portas. Não vou trazer nenhuma novidade para vocês, eu tenho certeza disso, nada que vocês não saibam, mas, como diz a palavra de Deus, é sempre bom a gente rever aquilo que já aprendeu. A repetição é a base do aprendizado. Muito bom a gente estar recapitulando aquilo que a gente já sabe, não é verdade? Quero pensar um pouquinho sobre nós como seres humanos, que temos nossas limitações. Todos nós temos nossas limitações. Por exemplo, temos limitações com relação ao tempo.
Olhamos para o relógio e vemos que o ponteiro não para. Nós somos muito limitados, somos ilimitados na nossa estrutura física. Quanta coisa nós fazíamos antes, já não podemos fazer mais. À medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando também limitados, restritos a muitas coisas. Estamos também limitados às circunstâncias. Você planeja chegar em algum lugar, de repente acontece alguma coisa, você não consegue chegar. E nós precisamos estar preparados para os imprevistos da vida. Quando a pessoa não está preparada para imprevistos, essa é uma pessoa que vai sofrer muito. Muitas vezes você planeja sair de manhã, chegar em tal lugar, numa determinada hora, um determinado dia. De repente você embarca no teu avião se choca com uma ave, tem que voltar ao ponto de partida, e ali você vai perder no mínimo 2 horas, 3 horas. E de repente, tudo aquilo que você havia planejado, já não vai ser possível cumprir mais. Então precisamos estar preparados para imprevistos. Estamos limitados às circunstâncias também. E além de estarmos cheios de limitações, além de estarmos preparados para imprevistos, temos também necessidades especiais. Todos nós temos muitas necessidades especiais. Por exemplo, o descanso. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Mas será que Deus fica cansado? Não, quando Deus descansou, Deus estava criando uma lei, a lei moral do descanso, dizendo para nós que nós também precisamos descansar. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 34, verso 21: trabalhe por 6 dias, mas descanse no 7º, tanto no tempo de arar, quanto no tempo de colher. Ou seja, nós precisamos, nosso corpo precisa do descanso. Você precisa descansar. Tem gente que não tem muita consciência disso, e trabalha, e nunca para tirar um descanso. É uma lei de Deus. Descansar também. O que é lindo na Bíblia, o que nos chama muita atenção e é maravilhoso ver na Bíblia, é que o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, Ele também participou de tudo isso. Ele participou de todas essas necessidades, Ele participou de todas essas limitações também, assim como nós. Jesus também ficava cansado, Jesus também tinha fome, Jesus também tinha sede, Jesus também tinha momentos de alegria, mas Ele tinha também momentos de tristeza. No Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 4, no verso 5, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem e parou e se assentou junto a uma fonte para descansar, para beber água, enquanto os discípulos foram à cidade comprar mantimentos para preparar então o alimento. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 18 e 19, Jesus diz assim: veio João Batista, não comia e nem bebia, porque João Batista certamente realizava muitos jejuns. Aí Jesus diz: veio João Batista que não comia nem bebia, e vocês dizem que ele tinha demônio. Aí veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho.
Jesus gostava de uma boa comidinha, com certeza. Veio João Batista, não comia nem bebia. Vocês dizem, tem demônio. Aí vem o Filho do Homem que come e bebe. Vocês dizem que é um comilão, que é um glutão. Ou seja, falar mal, queridos, sempre vão falar. Se você comer, vão falar mal. Se você não comer, vão falar mal. Se você beber, vão falar mal. Se você não beber, vão falar mal. Mas importa é que você esteja bem com Deus. Amém? Que eu esteja bem com meu Deus. Isso é fundamental, em paz com o Senhor Jesus. Em Marcos, no capítulo 4, no verso 38, quando bateu aquela tempestade no barco, Jesus estava dormindo na popa sobre um travesseiro. Jesus estava descansando, dormindo tranquilo no seu travesseiro. Ou seja, Jesus estava vivendo aqui como um ser humano como nós, exceto no pecado. Ele nunca pecou, nunca transgrediu um ponto sequer da lei, mas estava vivendo aqui como um ser humano. É bom a gente entender que durante a nossa existência aqui na vida terrena, precisamos aproveitar bem. Amém? Aproveita bem aquilo que Deus proporciona para você, aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Aproveite o melhor, cuidar bem do corpo. É uma outra coisa que muita gente se esquece. Nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, nos versos 16 e 17: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, o nosso corpo é sagrado, ele é o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Imagine como precisamos cuidar bem do nosso corpo. Como precisamos medir bem o que nós vamos comer, horário de comer. Às vezes a pessoa come uma comida forte, uma comida pesada, às 11 da noite, aí vai dormir, está judiando do corpo. Vai fazer mal com certeza. Não se preocupa com o descanso. Vem depois estresse, fica doente, vem infarto, e vai culpar o demônio? Não cuidou, não se cuidou, não cuidou do seu corpo, não se preocupou com o que comer, com o que beber, com que horário comer. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como precisamos medir bem o que vamos saber medir, o que comer, o que beber, saber medir a nossa estrutura física, nossa estrutura emocional, psicológica. Nós lá em casa, na família, sempre tem alguma festa de família. E normalmente as festas são aos sábados à noite. Eu sou o primeiro a sair da festa. E eles ficam meio intrigados comigo, eles não entendem. Mas você não vai esperar o bolo? É que no domingo de manhã eu tenho um bolo melhor para comer. Como vou virar a madrugada numa festa, se no domingo de manhã eu tenho que estar na igreja? E tenho 2 cultos ao domingo, o culto de manhã e o culto à noite. Porque, queridos, nosso corpo, ele responde. O nosso corpo, ele fala. E vem problemas depois.
doença. Já ouviu falar doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas nada mais é do que problemas físicos que vão causar problemas emocionais, doenças emocionais. Problemas físicos causados por sofrimentos emocionais. Há uma ligação direta entre problemas físicos e emocionais. O nosso corpo não caminha separadamente da nossa mente. Daí as doenças psicossomáticas. Problemas físicos na carne, mas que foram causados por problemas emocionais. Porque, via de regras, a gente relaxa, não se preocupa com essas coisas. Por que cuidar do corpo? Porque ele vai responder, porque ele vai falar, vai trazer problema. Tem um ditado que dizem assim: o ser humano gasta, gasta todo o tempo, trabalha o tempo todo, trabalha todo o tempo para ganhar dinheiro. E depois gasta todo o dinheiro, gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro. Depois gasta todo o seu dinheiro tentando recuperar a saúde. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria. A Bíblia nos exorta a respeito de todas essas coisas. Os papéis sociais. Vamos pensar um pouquinho nos nossos papéis sociais, que todo mundo tem, todo ser humano desempenha vários papéis sociais. Eu desempenho, eu tenho meus papéis sociais, você também desempenha seus papéis sociais. Por exemplo, ao mesmo tempo que você é pai, você também é filho. Ao mesmo tempo que você é pai e filho, você é também cidadão. E ao mesmo tempo que você é pai, filho, cidadão, você é também ou empregado ou patrão. Então imagine quantos papéis sociais nós desempenhamos. Agora pensemos num policial. Imagine um policial, se ele foi lá, trabalhou o dia todo, desempenhou lá o seu papel. E ele volta para casa. Imagine se ele quiser desempenhar o mesmo papel que ele desempenhou lá no seu trabalho, aqui no seu lar. Tratando a esposa e os filhos como ele tratou as pessoas lá no seu trabalho. É muito diferente. Cada lugar tem o seu papel social. Na igreja, temos diáconos, presbíteros. Na igreja, na casa o irmão Marco Antônio, por exemplo, é presbítero na igreja. Lá na casa dele é o irmão Marco, e eu sou pastor Alceu, e ele é meu irmão Marco. Na igreja, se eu estou num evento e vou apresentá-lo, não é o irmão Marco, é o presbítero da Igreja Internacional da Família Cristã. Então, em cada lugar, o seu papel social. O meu médico, se vem à igreja, é meu irmão. Se eu vou na igreja dele, é o irmão fulano. Mas quando chego no consultório, cheio de gente, eu vou falar com a secretária dele, eu quero falar com o doutor fulano de tal. Lá ele é o médico. Aqui na igreja é meu irmão, mas lá é o médico. Então, assim por diante, em cada setor, em cada local que você está, você desempenha um papel social. Agora, algo muito importante também é que há muita competição nessas áreas em que nós vivemos, tanto na área social como na área cultural. Você sabe disso, que nós vivemos tempos de muita competição. Todos nós estamos inseridos nesse mundo social, no mundo sociológico, nesse mundo cultural também. E é preciso ser
resistente diante de tanta competição que existe. Ou seja, estarmos preparados para vencermos os obstáculos, para vencermos as adversidades, para enfrentarmos as lutas, os obstáculos, as dificuldades que enfrentamos, e enfrentar tudo com otimismo, com energia. Você precisa ser resiliente, você precisa ser forte, nada de desânimo, nada daquele negócio que antes de ver a situação, antes de ver o negócio, dizer: eu acho que não vai dar certo. A probabilidade de não dar certo é grande, você já está declarando que não vai dar certo. Diga: Senhor, me ajude. Nada de desânimo, mas coragem para enfrentar as dificuldades, as lutas. Ousadia, com equilíbrio emocional. Pastor, mas tem coisa que é só com muita oração. Sim, tem coisas que você só vai conseguir através de muita oração mesmo. Mas nem tudo. Por que que Jesus diz lá na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, verso 14, na parábola dos talentos, que um certo homem se ausentou? Esse certo homem simboliza Deus, simboliza Jesus, e que deu a cada um dos seus servos um talento de acordo com a sua própria capacidade. Não de acordo com a sua espiritualidade, mas de acordo com a sua própria capacidade. Tem coisa que é só com muita oração, mas não é tudo. Não é tudo, não é espiritualizar tudo, mas a nossa capacidade também, a nossa dedicação também, a nossa preparação também, o nosso esforço também. Amém, queridos? Porque estamos inseridos nesse mundo social e cultural também. E Jesus, sendo nosso modelo em tudo, nós observamos pela palavra de Deus que Ele também esteve inserido no mundo sociológico. Por que sabemos isso? Porque Jesus não vivia isolado. Jesus sempre estava em meio às multidões. Vemos Jesus também no mundo cultural. Como sabemos isso? Em Lucas, no capítulo 2, no verso 52, a palavra de Deus diz assim, que Jesus crescia em estatura, em graça e em conhecimento para com Deus e os homens. Amém? Então Jesus estava inserido em todos os mundos também, culturais, no mundo cultural, no mundo sociológico. Crescia em estatura, em graça e em conhecimento também, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então Jesus, Ele interagia com os contrários também. Jesus interagia com os publicanos. Jesus interagia com os fariseus, com aqueles que eram contrários a Ele. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, do versos 9 ao 11, que se você não quiser se relacionar com pessoas dessa terra, você teria que sair do mundo. Seria necessário sair do mundo se eu não quiser me relacionar, me interagir com pessoas dessa terra. Então saiba que de repente nós temos que interagir com aquela pessoa que é boca suja. De repente temos que interagir com pessoas que zombam de Deus. De repente temos que interagir com pessoas que zombam da nossa fé, debocham da nossa fé. De repente temos que interagir com pessoas que são adúlteros, com pessoas que são viciadas. Aliás, o Senhor Jesus, Ele tinha 5
níveis diferentes de relacionamento. Primeiro, ele se relacionava com multidões. Era um tipo de relacionamento. Depois o Senhor Jesus se relacionava com discípulos. A Bíblia não diz o número, não sabemos quantos discípulos, mas era um outro tipo de relacionamento. Depois o Senhor Jesus se relacionava com os 12, aos quais ele chamou de apóstolos, que caminhavam junto com ele, mais próximos a ele. Jesus tinha um relacionamento especial com 3 deles, Pedro, Tiago e João. E por fim, Jesus tinha um relacionamento especial com João, aquele que era mais íntimo, aquele que debruçava a sua cabeça no ombro de Jesus. Então Jesus não tratava todo mundo igual. Às vezes as pessoas dizem assim: não, eu trato todo mundo igual. Não, você não pode tratar todo mundo igual. Jesus não tratava todo mundo igual. Até porque tem pessoas que não querem tua amizade. Tem pessoas que não vai querer a tua amizade, de jeito nenhum. E aí? Você vai ser amigo dessa pessoa? Jesus manda amar o inimigo, não andar com o inimigo. Devemos amar o inimigo, orar por ele, não guardar ódio. Mas de repente a pessoa não quer a tua amizade, não quer nada com você, não quer nem te ver. Por que Jesus chamou um grupo de fariseus de filhos do diabo? Se Jesus interagia com os contrários, por que a esse grupo ele chamou de filhos do diabo? Eu vou ler para você e vai ficar bem claro na tua mente. Em João capítulo 8, versos 43 e 44. Jesus, se dirigindo a um grupo de fariseus, diz assim: qual é a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? Ou seja, Jesus já devia estar cansado de falar com eles, de dar a palavra para eles. Qual a razão por que vocês não entendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí ele diz no 44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ou seja, Jesus tinha falado, mas eles não queriam nada com nada. Será que tem gente assim hoje? E como tem? De forma proposital, não querem Deus, não querem nada com Deus na sua vida, de forma intencional. Queridos, é diferente daquele que não conhece a palavra. É diferente daquele que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua dependência de Deus, reconhece que precisa de Deus, que quer Deus. Tem aquele que rejeita deliberadamente, não quer nada com Deus. E Jesus diz: vocês são filhos do diabo. Agora, coisa maravilhosa é olhar para a palavra de Deus e ver quem nós somos para Deus. Quem nós somos em Deus e quem nós somos para Ele. Saiba, queridos, tem pessoa que não vai querer tua amizade. Mas a esses resta apenas orar, abençoar. Agora eu quero pensar um pouco com vocês sobre o mundo pessoal. Cada um de nós, o que nós somos para Deus. Deus ama a diferença. E Deus ama tanto a diferença que Ele fez cada um de nós diferente, muito diferente um do outro. Só existe você em todo o universo. Você é único. Você é única.
Pode haver outros um pouco parecido com você, mas você é só você em todo esse universo. Você tem marcas de impressão digital. Você é incomparável. Você é insubstituível. Você é inconfundível. Você tem marcas de personalidade. E o diabo fica tentando colocar na tua mente que você é um zero à esquerda. O diabo quer convencer você de que você não vale nada, que você não é ninguém. A Bíblia diz que você é a coroa da criação de Deus. Diga o seu nome, eu ao seu, sou a coroa da criação de Deus. É a Bíblia. Salmo 8, versos 4 e 5 diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Amém. Você é a coroa da criação de Deus, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus criou. Você é o mais perfeito de tudo que Ele criou. Diga: louvado seja Deus. Então não deixe o inimigo tentar colocar na tua cabeça que você não vale nada, que você não é ninguém, que você não tem jeito, que você é um zero à esquerda e por aí afora. Uma coisa muito importante no mundo pessoal é a nossa autoestima. É como você se valoriza. Como é importante, como é fundamental, como você se considera, como você se valoriza. Como isso é importante para a nossa autoestima. Uma pessoa que não tem um sentimento de pertencimento, uma pessoa que não tem um sentimento que pertence a uma família, essa é uma pessoa com muitos problemas psicológicos e emocionais. A falta do senso de pertencimento vai gerar na pessoa problemas sérios, psicológicos e emocionais também. Todo filho, quando rejeitado por pai ou por mãe, não vai ter esse senso de pertencimento e vai ter problemas sérios. Você já não viu pessoas que procuram sempre se isolar? Tem pessoas que sempre se isola, não quer contato com ninguém. É uma pessoa que não tem o senso de pertencimento. Como é importante a aceitação, como é importante a valorização de si mesmo, como isso contribui muito, muito para a autoestima nossa. Nós precisamos da autoconfiança. O que é autoconfiança? É crer que Deus me encheu de dons, que Deus me encheu de virtudes, que Deus me encheu de qualidades, que Deus me encheu de capacitações. Você precisa dessa autoconfiança. Saber que Deus deu a você todas as maravilhas, virtudes, qualidades especiais, capacitações. Precisamos também de algo chamado autorrealização. O que é autorrealização? É a realização do teu potencial, a realização do teu propósito. Olhando para Jesus, ouça o que o profeta Isaías diz a respeito de Jesus, no capítulo 53, no verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma
e ficará satisfeito. Estamos falando de autorrealização, de você ficar satisfeito com o teu propósito cumprido, se realizado. A Bíblia diz, Isaías declarou 700 anos antes que Jesus viesse ao mundo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ele ficará satisfeito. Ou seja, Jesus se sentiu realizado ao morrer na cruz por você. Amém? Jesus ficou satisfeito, realizado, ao morrer na cruz por mim e por você. Autorrealização faz parte do nosso ser pessoal. Não é nada demais. Não é nada demais você ficar feliz com a realização do teu propósito, daquilo que você almejou, daquilo que você orou, daquilo que você desejou. De repente Deus realiza, você fica satisfeito. Jesus ficou satisfeito por morrer na cruz por cada um de nós. E queridos, Deus ama cada um de nós de uma maneira tão especial. Cada um de nós é tão importante para Deus. Cada alma, cada vida. Olhando para a palavra de Deus, Deus ama tanto cada um, cada pessoa, que as maiores mensagens do Senhor Jesus foram dirigidas a uma pessoa. Por exemplo, em João 4, a mensagem foi para a mulher samaritana. Em João 8, a mensagem foi para a mulher adúltera. Em Mateus 15, 21, a mensagem foi para aquela mulher cananeia, que estava com a filhinha endemoniada em casa. Em João 3,16, o cerne da Bíblia, de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem foi para Nicodemos. Em Lucas 19, a mensagem foi para Zaqueu. Lembra? Jesus diz: Zaqueu, desce da árvore, hoje eu vou dormir na tua casa, vou jantar com você. A mensagem foi para um. Em Lucas 18, a mensagem foi para o cego de Jericó. O que é que você quer que eu te faça? Para um, o que é que você quer que eu faça para você? Senhor, que eu veja, que eu torne a ver. Então veja, a tua fé te salvou. Deus ama tanto cada um, que as maiores mensagens foram dirigidas a uma pessoa só. Louvado seja Deus. Então Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia por qual propósito Ele veio a esse mundo. E eu e você também precisamos saber quem é que nós somos e por qual propósito estamos aqui. Amém? Você precisa saber quem você é. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem me segue nunca mais terá sede. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ouve as suas ovelhas. Então, Jesus sabia muito bem quem Ele era e qual o propósito dele aqui na terra. Em Lucas capítulo 19, verso 10, ele diz assim: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido.
Em João capítulo 6, 38, Jesus diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Pastor, mas eu não sei ainda o meu propósito aqui. Então ore, peça a Deus e Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar. Ore e veja as tuas aptidões. Veja quais são os teus talentos. Quais os dons que Deus deu para você. Bem, finalizando a nossa reflexão, eu quero pensar um pouquinho com você sobre um outro mundo, para nós encerrar, o mundo espiritual. Esse é o mais importante, o mundo espiritual. Por quê? Porque ele interfere em todos os outros. O mundo espiritual vai interferir no teu mundo sociológico, vai interferir no teu mundo cultural. Em todas as áreas da tua vida, o mundo espiritual vai estar ali inserido. Ele interfere em todas as áreas. E esse mundo espiritual, ele é governado por dois poderes: o poder de Deus e o poder de Satanás. Ou você vai dar legalidade a um, ou você vai dar legalidade ao outro. No mundo espiritual não há neutralidade. Não tem meio termo. Quer ver Deus agindo e o diabo agindo também? Um versículo muito conhecido de todos nós, João capítulo 10, verso 10. Jesus diz assim: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Aqui está falando do diabo, do agir do diabo. No mesmo versículo, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Agora veja Deus agindo também no mesmo versículo: mas Jesus Cristo veio para que tenham vida e vida em abundância. Aqui está falando do agir de Deus. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, os dois, aqui nós vemos em um único versículo, os dois poderes do mundo espiritual agindo. O poder de Deus agindo e o poder do diabo agindo. Deus criou o homem e a mulher e o casamento. Deus não criou outro tipo de sexo. Deus criou macho, fêmea, e o casamento e a família. E o diabo quer destruir o homem, a mulher, destruir o casamento e destruir a família e levar o homem a viver na libertinagem e a levar o homem a viver na devassidão, na perversidade. Mas o que é que diz a palavra de Deus em 1 de João, capítulo 3, verso 8? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Ou seja, Deus é maior do que o diabo. Deus vence o diabo. O poder de Deus é maior que o poder do diabo. O diabo tem poder, mas não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Deus. Amém. Deus destrói o poder de Satanás. Por isso ele pode transformar a tua vida, por isso ele pode mudar a tua vida, por isso ele pode libertar você de todo e qualquer tipo de prisão, de escravidão de Satanás e preparar você para a vida eterna. Diga glória a Deus. Por isso nós lemos esse texto maravilhoso de Mateus 6, 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento? Não é o corpo muito mais do que as vestes? Observai as aves do campo, as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste sustenta cada uma delas. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ansiedade. Um dos maiores problemas hoje da humanidade é a ansiedade. Qual de nós, por mais ansioso que estejamos, somos capazes de acrescentar um milímetro à nossa vida? E ele diz mais: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus, o nosso Pai, veste assim os lírios do campo, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E no 31 ele diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busque em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar Deus na tua vida, em primeiro lugar Deus na tua vida, em primeiro lugar Deus na tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, e você verá se todas as demais coisas não serão acrescentadas a você. Amém? Portanto, último versículo: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, cada dia tem seus problemas, basta os problemas que vêm já junto com cada dia, não procure outros. Aleluia! 2 problemas que assolam a humanidade hoje: depressão e ansiedade. O que é depressão? Depressão é um excesso de ontem, daquilo que passou, que arruinou, que não deu certo. O que é ansiedade? Ansiedade é um excesso de amanhã. O ontem se foi, ó Cristo, e o amanhã talvez não virá. O ontem passou, o amanhã só Deus sabe, talvez nem virá. O que nós temos diante de nós é o hoje. Você tem diante de você é o hoje, é o agora. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude a priorizar Deus em primeiro lugar sempre. Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém? Nada de ansiedade. Nada de viver inquieto, preocupado. O ontem passou, o amanhã talvez não virá. O que você tem diante de você é o hoje. Que Deus te abençoe a viver bem o hoje, a desfrutar o melhor do hoje. Sempre Deus em primeiro lugar na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Oremos um pouco mais a Ele. Eu creio que Deus falou ao teu coração em algum momento dessa nossa reflexão, e agora é hora de você então falar com Ele. Querido Deus e Pai, Deus dos exércitos, quem é poderoso como o Senhor? O Senhor vence todo o poder do mal, porque Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário. Todo o poder das trevas foi cancelado, anulado.
com a tua fidelidade, Senhor. Quem é poderoso como tu, com a tua generosidade, com a tua longanimidade, com toda bondade, com tanto amor por cada um de nós. Tu tens um braço poderoso, tu tens um braço forte, a tua mão é poderosa, elevada é a tua mão, justiça e juízo são a base do teu trono, ó Deus querido, Deus santo, Deus de Israel, Deus de toda benignidade, de toda verdade, tudo isso estão diante do Senhor. Somente a Ti nós adoraremos, serviremos somente a Ti, colocaremos sempre o Senhor em primeiro lugar, o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas, e sabemos que todas as demais coisas nos serão acrescentadas no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, porque o Senhor tem um tempo certo, determinado, para cada coisa debaixo do céu. Oh Jesus querido, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque Tu criaste todas as coisas, por Tua vontade, todas as coisas vieram a existir, e eu também vim a existir, pela Tua vontade, pelo Teu amor, que me deste a vida. Muito obrigado, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio a Ti somente, por todos os séculos, de todos os séculos. Amém, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém.